se faz necessário, ainda nos dias de hoje, explicar que Satã não é mal, porque ele não é. O receio que as pessoas têm da energia que ele promove, e aqui eu me refiro também a Lúcifer, eu me refiro a outras faces do adversário, o que porta a chama do conhecimento, o libertador. Infelizmente se faz necessário, porque há uma contaminação e há uma reminiscência de controles e domínios mentais pela influência de massa, modeladores de comportamentos. Isso determina compassos de gerações. Talvez explique, em certa medida, por que o mundo é como é e a humanidade está como está. Há uma ideologia assassina e restritiva em curso na humanidade há muito tempo. Também não é de se estranhar que os adversários dessa ideologia, veja, sim, eu ainda estou falando de Satanás, mas não mais no aspecto mitológico e simbólico. Quantos artistas, cientistas, pesquisadores já foram mortos e perseguidos por regimes absolutistas e ditatoriais? Isso porque eu não estou nem mencionando o que houve durante a Inquisição com pessoas dessa natureza. Portanto, há um sentimento libertário, há um sentimento libertário, há um sentimento de confronto do adversário, mas não é uma guerra cósmica entre Deus e o diabo. Não. É entre o indivíduo perdido em si mesmo, em conflito, a sua ilha de consciência, as suas múltiplas personalidades, aquele sistema mental rígido, padronizado, versus aquilo que no próprio indivíduo é livre, iluminado, incognoscível, mas que é carregado de profunda verdade. Não à toa, Satan, Sat, em sânscrito, significa verdade. O Jnana Kanda, em oposição ao Karma Kanda, na tradição shivaísta, o caminho do conhecimento, o caminho da serpente, o caminho do opositor, será sempre o caminho da verdade em confronto com a tirania, da liberdade em oposição a uma opressão. E isso se dá no nosso entorno, também em alguma dimensão espiritual, mas principalmente, e aí que está o ponto, dentro de nós. Conseguirmos discernir o que em nós é real do que é ilusório, o que é projeção da minha ilha de consciência e o que vem de força do meu inconsciente, é uma das maiores riquezas que o adversário compartilha. É uma das maiores potências que ele nos estimula. Independente da máscara deífica, do momento histórico aonde o adversário se manifeste, ele sempre apresentará fatores de mudança. Aos apegados, aos engessados, aos corruptos. Aí sim, talvez Satã ele represente um perigo. Quem gosta do abismo tem que aprender a criar asa, já dizia Nietzsche. Aos que têm fascínio pelo novo, pelo desconhecido, há aqueles que sentem que dentro de si tem a sua verdadeira potência, aos que lutam pela vida, um grito de liberdade, principalmente contra as nossas prisões mentais, e aí é o Deus rígido que deve ser deposto, esse sim, Satã se apresenta como um verdadeiro aliado, como uma força imparável, mas que no fundo, é só o indivíduo vencendo a si mesmo todo santo dia, derrubando as suas convicções, derrubando os seus tiranos internos, os seus deus, e assumindo o controle. É o rebelde depondo o rei e assumindo o controle da existência que é o indivíduo. Para que aquilo que ele chama de vida
se manifeste da forma como ele sentir que mereça, ciente das responsabilidades que isso traz, sendo responsável. Se não há quem me promova ao bem, ou quem seja responsável pelo mal, isso tudo se resume em mim. Eu sou o alfa e o ômega. E nunca foi ninguém. O adversário traz a liberdade principalmente para isso. Não vejo diferença entre o adversário e o portador da luz, porque um precisa do outro. O adversário sem a sabedoria é um rebelde sem causa, e o portador da sabedoria sem o ímpeto e a força do adversário será fraco. Então, naturalmente, aquele que porta a luz deve ter a coragem do adversário. E aquele que é o adversário deve portar a luz para se defender, ou melhor, para ter o objeto de defesa contra os ataques moralistas e absolutistas. A batalha do adversário, ela é dentro de cada um de nós. A máscara com a qual nós formos interagir é uma manifestação muito subjetiva. Lembrem-se, é um caminho sem limites, é um caminho sem formas. O adversário é uma consciência. E as modificações que ele pode promover na vida do indivíduo são reais, assustadoramente reais. Não tenham medo. O adversário faz mudanças. Quem quiser caminhar com Satã, ou em qualquer que seja a sua face, levem uma mala bem pequena. Porque pode ser que no meio do caminho você acabe ficando sem essa bagagem também. E é uma jornada nova, fascinante, perigosa, mas que recompensa. Porque você percebe que não há objeto de busca. Você é o seu próprio caminho. E se um dia houve alguma direção para seguir, é para dentro.